E mais uma vez estamos juntos nessa live, nessa igreja digital, nesses meses que a igreja tem se encontrado nessas plataformas. Seja você muito bem-vindo. Hoje é mais um dia de uma live profética, apocalíptica. Estamos aqui com nossos convidados, mas não se esqueça que você é o nosso principal convidado. Você está conosco, você tem interagido na conversa no Facebook, nas perguntas através dos padrinhos digitais aí nos grupos da igreja. Esse é mais um dia para você continuar com a gente ligadinho. Hoje nosso tema, Apocalipse capítulo 17. Corre lá, pega a sua Bíblia, Deus vai te abençoar e a gente já vai apresentar aqui então nossos convidados. Primeiro, o nosso amigo Saninho, que é aqui do distrito de Vila Galvão, da Igreja de Palmira. Seja muito bem-vindo. Manda a sua saudação para o pessoal aí. Deve ter gente em casa assistindo. E olha aí, manda a saudação. E um abraço para o povo lá também da Igreja de Palmira e do distrito de Galvão. Tudo bem, pastor? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer que possamos juntos aprender um pouco mais, enriquecer o nosso conhecimento para a honra e glória de Deus. É uma alegria estar com vocês aqui. Que Deus nos abençoe na explanação do assunto. Amém. Lembrando que o Saninho, ele é do departamento jovem, é um dos nossos regionais aqui da cidade de Guarulhos. Hoje veio representando aqui, como diz o nosso colega Hernando, aqui o departamento. Tudo por ele é o nosso lema desse ano. O nosso Ministério Jovem está a todo vapor nesses dias de pandemia também. Em várias ações, nos grupos da igreja, você vê as fotos deles trabalhando aí. Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença conosco aqui. Nosso amigo aqui, companheiro de sempre, de lutas, nosso ministro, pastor Dario, seja muito bem-vindo. Nosso guru do Apocalipse, ele que traz para a gente uma explanação, iluminação que Deus tem dado para ele nesses anos de conhecimento e crescimento. Seja muito bem-vindo, dá a saudação para o povo e Amém. Já começa também para a gente com uma palavra de oração, por favor. Boa noite, queridos. Estamos muito gratos a Deus por mais uma vez estarmos juntos naquilo que eu estou considerando uma grande bênção, um grande privilégio que o Espírito Santo está nos concedendo para mim, pastor Acílio, nessa noite para o Saninho. E um grande privilégio que Deus está concedendo para você, que nesse contexto de isolamento, de crise, né, de retorno gradativo, mas estamos tendo esta bênção de estudar a porção da Bíblia que tem tudo a ver com os tempos em que estamos vivendo. Nunca enfatizaremos demais que estamos no tempo do fim. E o Apocalipse, ele traz o passado, traz o presente e descreve para a gente como que vai ser o tempo do fim. Por isso que a gente diz, Saninho e pastor Acílio, que quem estuda o Apocalipse com sinceridade, ele é preparado pelo Espírito Santo para enfrentar toda e qualquer crise de cabeça erguida, com serenidade, para a honra e glória de Deus. Então, que o estudo dessa noite contribua para esse objetivo, né? E não esqueça, por favor, de compartilhar essa página. Não esqueça de abrir uma sala de vídeo na tua página do Face, de marcar os seus amigos, porque são verdades que não são da minha cabeça, nem do pastor Acílio e nem do Saninho, são verdades da palavra de Deus. Então, com esse pensamento, vamos fazer uma oração. Onde você estiver agora, curva a fronte e vamos pedir que o Senhor continue conosco na explanação da profecia desta noite. Vamos orar então. Amado Pai, agradecemos ao Senhor por teu cuidado e a tua proteção e as misericórdias do Senhor que tem se renovado cada dia em nossa vida. Te rogamos uma bênção toda especial para todos os nossos irmãos e amigos que entraram agora nesta live e que essa live seja multiplicada, Pai. E que dessa maneira o teu Espírito Santo se faça presente no estudo do Apocalipse, que é a tua palavra nessa noite. Que tudo se faça para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor.
Obrigado também a você. Já temos aqui, pelo menos na página da Central, 40 e poucas pessoas que estão acompanhando com a gente. São 40 e pouco casas, Lares, famílias, grupos de pessoas que estão acompanhando. E nesses dias tem interagido com a gente, tem crescido. Esses dias tem recebido muitos testemunhos muito positivos, pastor. Amém. E Saninho também, de gente da nossa região aqui da cidade de Guarulhos, dizendo, olha, tem sido uma bênção. Faz muito tempo que eu não estudava Apocalipse. A última vez, uma irmã me escreveu, a última vez que eu ouvi Apocalipse foi numa série de conferências quando eu fui batizado. Então, de vez em quando, faz bem para a igreja voltar a esses temas das profecias dos dias que nós vivemos. Lembrando que, especialmente nesses dias que a igreja está se reinventando, essa série do Apocalipse que você está assistindo pelo Facebook, em alguns dias, se Deus nos permitir, ela vai estar também no nosso canal do YouTube, todos os videozinhos ali numa playlist do Apocalipse, para você compartilhar. Às vezes é mais fácil no canal do YouTube, alguns preferem. Verdade. Tem a televisão Smart em casa e consegue ali achar talvez mais fácil esse conteúdo para você compartilhar e crescer também no conhecimento. Deus te abençoe. Amém. Desde o início da revelação no primeiro capítulo, nós temos conversado como Deus, de diversas formas, tem se revelado a nós. Esse Deus que conhece o futuro, esse Deus que já sabe as coisas que hão de vir, resolveu tirar o véu. Essa é a essência da palavra revelação, tirar o véu, tirar as cortinas e mostrar para nós os bastidores da história e as coisas que deveriam acontecer. Amém. Agora, é interessante que em alguns dos nossos estudos aqui, nessas noites, a gente tem conversado sobre uma questão muito interessante que envolve especialmente uma crença do meio cristão, que é a crença da Trindade. Você crê nessa crença, você entende que Deus se apresenta à humanidade através de 3 pessoas. E nós não temos todas as explicações para isso, como é que Deus funciona de fato, a ligação dos 3, como é que, aonde termina um, começa o outro, quem que é, mas a gente entende que mesmo assim Deus se revela dessa forma. Essa forma trinitária que nós dizemos assim, né? E não é porque o termo não está na Bíblia, nós vimos isso na última live, segunda-feira, que a ideia não esteja. É claro que a palavra trindade é uma palavra que nós entendemos a teologia bíblica. Assim também como foi a palavra milênio, nós estudamos no estudo passado. Não é porque a palavra milênio não está lá, porque a ideia dos 1000 anos não esteja. Então Deus, ele se apresenta através dessas 3 pessoas. E Deus, ele é completo assim. E Deus apresenta papéis, funções diferentes para cada uma das 3 pessoas, né? E é importante, pastor Acílio e Saninho e todos que estão conosco aqui nessa noite, a gente entender que a palavra de Deus como um todo, ela apresenta um cenário que a gente convencionou chamar o cenário do grande conflito, né? Então é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, de um lado, com seus seguidores, com aqueles anjos que nunca caíram em pecado, e do outro lado nós temos Satanás, os anjos caídos, e esses poderes que a palavra de Deus revela, denuncia, e a principal parte da palavra de Deus que revela esses poderes é o livro de Daniel, que inclusive, pastor, abrindo um parênteses, né? Posso já dar um fechar, spoiler? né? Não, vai lá, pode ir. Se Deus permitir, queridos, particularmente eu estou até um pouquinho triste, viu, pastor Acílio e Saninho, porque hoje é a penúltima live do Apocalipse que estamos gravando, não é isso, pastor? É verdade. Hoje é a penúltima. Se Deus permitir, quarta-feira será a última gravação da série do Apocalipse. Mas estamos aqui orando, eu e o pastor Acílio, e se Deus permitir, a gente pretende fazer profecias de Daniel todas as quartas-feiras, sempre com convidados, né? Sempre envolvendo os irmãos de ambos os distritos, não é isso, pastor Acílio? Pela fé. Mas, fechando parênteses, orem nesse sentido, fecha parênteses agora. Então, esses poderes são denunciados na Bíblia, e esses poderes, a palavra diz que se ergueriam contra a Trindade, contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Então, é um grande conflito em torno da adoração. E o pastor Acílio preparou com todo carinho até uma tabela mostrando a realidade desse conflito, a Trindade de Deus de um lado e a Trindade do inimigo do outro, é isso, pastor Acílio? Exato. Veja que a gente não vai gastar muito tempo com essa ideia, mas já exploramos aqui em outras noites, que muitas vezes aquilo que Deus faz, o inimigo vem e tenta falsificar para enganar.
Se nós entendemos que Deus se revela em 3 pessoas, nós vemos aqui no Apocalipse, e você vai ver esses textos também, marca aí, depois salva também essa tabelinha, guarda para você, para nós entendermos como o inimigo agora tenta falsificar aquilo que Deus é, através dessas 3 forças, desses 3 poderes que aparecem nessa falsa trindade. Mas vamos lá, a primeira imagem para nós entendermos a verdadeira trindade. Você já conhece, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E nós construímos isso e apresentamos hoje, veja ali, o Pai ligado agora à falsa trindade. Nós temos o dragão, como se colocando no lugar do Pai. Colocando-se no lugar do Filho, nós temos a besta que surge do mar. E nós já exploramos isso umas 4, 5 lives aqui. E no lugar da besta, do Espírito Santo, existe agora um outro poder, que é essa besta que surge da terra. E nós já exploramos, especialmente naquela live que estava o Renan aqui conosco, como essa besta da terra, ela falsifica a obra do Espírito Santo, de modo que até fogo faz descer do céu, e faz aí uma falsificação do Pentecostes, e todo o movimento espiritualista que teve início nos Estados Unidos. E se você não pegou essa live, não se esqueça, corre lá, volta no Facebook, nos vídeos, você vai encontrar isso aí. Mas veja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vem então o inimigo, e para falsificar, para enganar, ele também divide-se em 3 pessoas. O dragão coloca-se no lugar do Deus Pai. Quem é o dragão? O próprio inimigo, você já viu. Vimos aqui as chaves de interpretação, dizendo que o dragão é o Satanás. Quem que é agora, que se coloca no lugar do Filho, aquele que intercede por você, aquele que perdoa os seus pecados? Quem fez isso na história? Nós vimos aqui a besta que surge do mar. E quem coloca-se no lugar do Espírito Santo? A besta que surge da terra, falsificando os elementos que o Pentecoste trouxe e toda essa movimentação espiritualista, pentecostalista, que acabou surgindo no último século aqui. A besta que sobe do mar, que é a Roma papal, né? Um dos atributos que ela arroga para si, que ela é o substituto do Filho de Deus na terra. Justamente casando, né, com o que o pastor acabou de falar aí. Vicarius Filii Dei, né? Exato. E a besta da terra, que é a potência Estados Unidos da América, é de lá que tem vindo os grandes falsos reavivamentos, né? Depois que Deus suscitou o verdadeiro, quer dizer, muitos outros, quer dizer, esse movimento espiritualista vem de lá, o falso carismatismo que tomou conta do mundo inteiro vem de lá, quer dizer, está fazendo fogo descer do céu, contrapondo a trindade verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso, Saninho? E todo esse movimento que vem surgindo, de alguma forma, emplaca no coração das pessoas, porque traz para elas aquilo que é bom ouvir, não aquilo que é o real. É agradável, né? É agradável. Então, eu ouço aquilo que me agrada, então eu concordo com aquilo, na verdade, eu acabo me iludindo, enquanto a Bíblia diz assim, olha, né, o caminho é esse, andai por ele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com aquilo que é muito fácil, muito, muito legal, e está sendo investido muito nisso. E a Bíblia até fala, examine o homem a si mesmo todos os dias, deixa morrer o seu eu. Então, se eu estiver satisfazendo tudo isso, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. E essa armadilha tem sido muito forte, e infelizmente, se a gente não tiver com o olho muito aberto, a gente corre o risco de falar, não, está tudo bem, e ir nessa linha, é perigoso. Saninho, na última live, nós comentamos aqui que o dragão, que é Satanás, é o sedutor, né? É o sedutor de todo mundo. E a gente enfatizou aqui que o sedutor é aquele que convence, né? É aquele que com palavras agradáveis aos ouvidos, ele arrasta seguidores para si. Então é aquela velha história, a mentira de uma forma geral, ela é mais agradável de ser escutada. A mentira de uma forma geral arrasta multidões. Já o contrário, a verdade já é diferente. A verdade geralmente chama a gente para a realidade, para o compromisso, para a mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de coração. Então, infelizmente, a maior parte das pessoas não quer saber da verdade, não quer saber do Deus da verdade. É aquela história, todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas a maioria não quer o Deus das bênçãos. E o interessante é que isso não é retórica, não é eu que estou aqui forçando uma expressão, não. A palavra de Deus mostra isso claramente, o Apocalipse mostra isso claramente. Até no capítulo 13, quando diz que toda a terra, olha que declaração, hein?
Toda a terra se maravilhou após a besta, né? Então, com certeza, a mentira sempre aparentemente vai ser mais popular, vai ser mais gostoso de escutar, vai ter mais seguidores. Por isso que eu, pastor Assírio, Saninho, você que está conferindo a live dessa noite, nunca se envergonhe da verdade. Quem está ao lado da verdade, está do lado infinitamente mais forte, está do lado que vence, sabe? Do lado de Deus. Então é nesse sentido que o Apocalipse chama a nossa atenção. Os poderes, eles se levantaram, os poderes estão de pé hoje, os poderes estão se preparando para o ataque final contra a verdade, contra o povo da verdade. Mas você, por favor, não se acovarde, não se intimide. Você está do lado mais forte, você nunca terá do que se arrepender por permanecer do lado da verdade. E é justamente, pastor Assírio e Saninho, a verdade, ou melhor, a realidade que Apocalipse 17 está trazendo para a gente essa noite, não é isso? Que é o julgamento da grande Babilônia, né, cuja inscrição Babilônia apareceu naquilo que a Bíblia fala da grande meretriz, montada numa besta cor de escarlate, né? Então tudo isso, se Deus permitir, a gente vai estudar nessa noite então, e o significado. Pode falar, Saninho. Pastor, é importante, talvez você até tenha dito isso já, Satanás tem muito tempo de estrada e não está de brincadeira. Verdade. Né? Então, para seduzir, para poder enganar, iludir, a verdade não acaricia o ego, né? Verdade. Ela traz a reflexão. E a sedução, às vezes, é muito melhor. Então, assim, durante toda essa caminhada, e o Apocalipse deixa isso aqui muito claro, a gente vai aprender um pouquinho mais hoje, nós precisamos nos colocar à luz da palavra, pedir sabedoria a Deus, para poder compreender o que Deus quer e não aquilo que eu entendo. E tem até uma expressão, pastor, que é assim, eu acho, né? Esse eu acho aqui toma um lugar, assim, às vezes na nossa vida, muito grande. A Bíblia não trabalha com eu acho, é sim e não. Então nós não vamos achar nada, nós vamos dizer o que a palavra diz e seguir aquilo que Deus orienta, que vai ser bênção para a nossa vida. Amém. Maravilha. E essa ideia aqui que ele falou agora, a gente já cavou a fundo numa dessas lives anteriores. Que hoje em dia, não existe mais uma experiência cristã hoje em cima da palavra de Deus. Isso é raro. Hoje a pessoa quer sentir alguma coisa, quer achar alguma coisa. Fala, eu fui na igreja, eu senti isso aqui. Mas e a Bíblia? Não, a Bíblia tudo bem, mas olha, eu senti. Você não pode ir contra o meu sentimento. Então, essa é uma das obras do engano. E eu queria chamar você a atenção disso aí. Alguns dias atrás também fizemos a menção de que não existe, você for um comércio hoje, não tem nota falsa de R$3. Na parede lá só tem nota falsa de R$2, de 5, de 10. Por quê? Porque não existe falsificação daquilo que não tem verdadeiro. Se o inimigo agora vem e tenta falsificar a Trindade, isso é mais uma força para nós entendermos, na realidade, existe sim um Deus que se expressa em 3 pessoas, a verdadeira Trindade. No nosso meio cristão, existem alguns que estão questionando a veracidade da Trindade, querido amigo. Volta à palavra de Deus e você vai ver claramente, do início do primeiro capítulo ao último da Bíblia, Deus se apresenta nessas 3 pessoas. Mas vamos lá, a falsificação da primeira pessoa, aquele que queria tomar o lugar de Deus. Vamos lá, quem que é que se coloca então no lugar de Deus Pai? Você sabe que Deus Pai tem aí alguns atributos, você vai ver na sua Bíblia, escrito aí na tela também neste momento. O lugar da morada de Deus é no céu, e isso aparece aqui em Apocalipse. Agora, Satanás, o dragão, ele também o quê? Ele teve um lugar no céu. Tá aqui em Apocalipse 12, você tem os textos, depois você confere. Deus Pai tem um trono. E nós vimos na segunda ou terceira live que o inimigo queria tomar esse trono. Mas agora em Apocalipse 13, você vê que agora o dragão tem também um trono. Versículo 2 e depois capítulo 2 e 13 também. Terceira qualidade de Deus Pai, ele dá poder, autoridade a Cristo. E isso ele faz, aparece claramente no Novo Testamento, desde Mateus, e especialmente Apocalipse. E o dragão, ele faz o quê? Ele dá poder, o trono e autoridade para a besta do mar. Exploramos isso no capítulo 13. Deus Pai, ele é adorado, porque ele é o Criador.
Ele é, por excelência, adorado por todas as suas criaturas. E agora, dragão, o quê? O dragão também ele quer ser adorado. Ele é adorado nesses últimos dias da história humana, capítulo 13. Deus, ele vive e reina para sempre. A palavra deixa claro. E a contrapartida agora de dragão Satanás, não tem como falsificar. Ele será destruído para sempre. Vimos na última live, na segunda vinda. Então, veja como Deus, na sua trindade, agora o inimigo tenta falsificar. Quem que se coloca no lugar de Deus nessa falsa trindade? O próprio dragão, o inimigo, Satanás, a antiga serpente, o diabo. Ele tenta se colocar no lugar de Deus desde o início do grande conflito. E nesse finalzinho da história, especialmente, ele vai levar o mundo todo a adorá-lo, senão aqueles que possuem o selo de Deus. Fantástico, hein? Pastor Assírio, só reforçando o que o pastor acabou de comentar aqui, a comparação, né? Jesus, ele foi tão claro, a gente deu essa introdução da verdade, da mentira, né? E agora o dragão querendo se passar por Deus, né? Com esse papo sedutor, né? Mas é curioso, pastor Assírio e Saninho, como Jesus foi ao ponto para poder abrir os olhos dos seus seguidores, de todos os tempos. João 8,44. Olha que declaração que Cristo faz aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Eu até me estremeço quando eu leio esse texto, sabe? Que Jesus dizendo que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não está a verdade. Significa qual o plano de Deus para a tua vida, querido amigo? Para nós todos, é que eu e você nos firmemos na verdade. E aí vem aquela velha história, de repente alguém entrou na live agora, não está acostumado a ler a Bíblia igual a nós, e pode questionar, mas o que é verdade? Simples, a palavra, a Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. Que Jesus também proferiu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deus é a verdade. Mas aqui está dizendo que Satanás e os seus seguidores nunca se firmaram na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então essas bestas, esses grandes poderes que existiram, que existem hoje e que ainda vão causar muito desconforto, a base desses poderes, queridos, é a mentira. E eles sabem contar a mentira com muita propriedade. Por isso que o Saninho advertiu agora há pouco, por favor, se firme na palavra, estude a palavra, guarde o teu coração com a palavra, porque do contrário, essa mentira é sedutora. Quem não está firme na palavra, cedo ou tarde, vai ser arrastado por essas mentiras, que esses poderes denunciados pelo Apocalipse estão colocando na sociedade 24 horas, o tempo todo. É TV, é rádio, é internet, é literatura, é o boca a boca, é uma mentiraiada de tudo quanto é natureza. Mas quem se firma na Bíblia não precisa ter medo de nada disso. Não é isso, queridos? Maravilha. Vamos seguindo então a segunda pessoa da Trindade. Você sabe, Jesus Cristo é aquele... comparação, né? Exato. Essa referência agora à falsa Trindade. Veja na sua tela, deve aparecer agora. Deus Filho, ele realiza algumas coisas pela humanidade. E agora vem essa besta do mar, que nós identificamos pela Bíblia e historicamente, como sendo a Roma papal, a própria igreja cristã, que acabou se pervertendo, que quis se colocar no lugar de Cristo. Veja, Deus Filho, ele inicia o seu ministério, ele surge da água, a partir do seu batismo. Batizado. E o que acontece ali, a besta do mar também? Ela surge da água no capítulo 13. Deus Filho, Jesus, ele é semelhante ao Pai. Mas, capítulo 12, verso 3, diz também que a besta do mar é semelhante ao dragão. Veja a comparação. Terceira qualidade, ele tem muitos diademas, isso aparece aqui em Apocalipse 19. A besta do mar, o quê? Ela tem também 10 diademas. Diademas é glórias, poder, né? Isso. Jesus é o detentor do poder, mas a besta quer ter poder também? Sim. Veja aí. Seguindo então,
Deus Filho, Jesus, recebe poder, trono e autoridade do Pai. E o que acontece agora com a besta do mar? Recebe poder, trono e autoridade do dragão. Já lemos esse capítulo, mas volte lá para ver as referências. Quinto, Jesus foi golpeado de morte, de fato foi, está lá em Apocalipse 5:6. E a besta do mar também recebeu uma ferida de morte, foi golpeada de morte, capítulo 13. Agora, Jesus, apesar do golpe de morte, ele ressuscitou. E o que acontece então com a besta do mar? Voltou à vida. Nós vimos isso também historicamente, como isso se cumpriu. Foi ferida a espada, reviveu, né? Exato. Jesus recebe adoração após ressuscitar. E agora a besta recebe adoração depois da ferida mortal ter sido curada. Jesus, Miguel, o nome dele significa quem é como Deus. Agora a besta do mar, veja a pergunta, Apocalipse 13:4, quem é como a besta? Percebe a ligação? Quem é semelhante a ela? Exato. Quem poderá batalhar contra ela? Muito bem, o objetivo de Jesus, qual é? Todas as nações, tribos e povos. Está lá em Apocalipse 5. O objetivo da besta, todas as nações, tribos e povos. Veja como o Apocalipse deixa claro a verdadeira trindade, mas também a falsa trindade. Como esses poderes se juntam para falsificar para a humanidade aquilo que Deus é e busca se revelar. Muito bem. Muito bom. E depois... E aí temos também a terceira pessoa, né? Senão a gente não entra com Apocalipse 17 aqui. Isso, por favor. Veja aí então o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vai aparecer agora então na sua tela também. E veja de que formas esse poder, que é o poder da besta que sobe da terra, ele busca falsificar a obra do Espírito de Deus. Veja aí então a relação entre o Espírito Santo e a besta que surge da terra. Identificamos aqui especialmente a América do Norte, Estados Unidos. Começou bem, falando como cordeiro, mas na realidade movido pelo dragão. Veja ali então as características. Primeiro, chamado Espírito da Verdade, guiando à salvação. Aqui Apocalipse 22. A besta da terra agora é o quê? Chamado falso profeta, guiando muitos ao engano. Percebe a relação? Segunda qualidade, semelhante a Cristo, é o Espírito Santo. Isso aqui o Evangelho de João deixa claro. E a besta da terra, semelhante ao cordeiro. Chifres semelhantes ao do cordeiro. Exato. Veja ali. Exerce o Espírito Santo toda a autoridade de Cristo, João 16. E a besta da terra exerce toda a autoridade da besta do mar. Você já leu esse capítulo. Voltando lá então, o Espírito Santo, ele direciona a adoração sempre a Cristo. A besta da terra direciona a adoração à besta do mar. O Espírito Santo, ele realiza grandes sinais, fica claro no Novo Testamento, e a besta da terra realiza também grandes sinais. O Espírito de Deus aplica o selo de Deus na fronte. Veja depois os textos, a besta da terra aplica a marca da besta na mão e na testa. Queridos amigos, o Apocalipse deixa claro a verdadeira trindade e agora também essa falsa trindade. Por isso que estamos enfatizando nessas últimas lives, especialmente o poder, a Babilônia, o poder dessa besta que surgiu do mar, a Roma papal, e agora também esse poder que surgiu da terra, a besta que surgiu da terra, que é os Estados Unidos, Apocalipse. Veja a ligação entre esses dois. E como se a gente poderia falar de algum outro casal, olha, parece que nasceu um para o outro, né? Verdade. Nesses últimos dias, e Apocalipse 17 deixa isso aqui muito mais claro. Né, se fôssemos resumir até aqui, é muito simples. Esses poderes terrestres, comandados, erguidos por Satanás, querem tomar o lugar de Deus na tua vida. É só isso, né? Sendo que a Bíblia fala que só Deus é digno de toda adoração, de todo louvor. Mas tanto o romanismo papal, quanto os Estados Unidos, que nos próximos dias aí vão encarnar completamente, vão viver completamente esse papel de besta, né? Porque eles abandonarão de vez a palavra de Deus, evocando a tradição, evocando a autoridade de Roma, impondo o falso dia de repouso, perseguindo, oprimindo, né? Porque aquela história, né? Diz que os Estados Unidos, eles defendem a tradição judaico-cristã. É bonito escutar essa expressão, até na política a gente vê de vez em quando, né? Não, porque tal vertente defende a tradição judaico-cristã, só que tem um detalhe. A tradição judaico-cristã é bonita, é bonito de ouvir, mas quando a tradição judaico-cristã entrar em conflito com a Bíblia,
pode ter certeza, a Bíblia não vai ser ouvida pela maioria das pessoas. Vai chegar um momento, pelas profecias, que a tradição judaico-cristã vai querer estar acima da palavra de Deus. Quer dizer, enquanto a profecia não chega no seu desfecho, na questão de cidadania, então a gente vai administrando, está tudo certo, defende valores bonitos, está tudo legal. Mas o Apocalipse denuncia, né, que esse poder igual cordeiro vai falar como dragão, sabe, impondo a mentira para toda a raça humana. E é por isso então que Apocalipse 17 vem trazendo o julgamento de Deus a esse poder, a esse mesmo poder, só que agora descrito com outras palavras e outras simbologias, como a gente vai ver agora, né, pastor Acílio? Vamos lá, convido você a abrir então no capítulo 17, Apocalipse. Vou pedir aqui para o nosso irmão Saninho ler então esses 2 primeiros versículos, que vão também aparecer na sua tela, e você acompanha com a gente. Veja essa imagem aí, para a gente entender mais ou menos o que João teria visto naquele dia, na sua visão, naquela dia. Vamos lá? Não, na realidade é o anterior, o versículo 1 e 2. Ou foi falha nossa que não subiu esse aí? Não tem problema. Então nós vamos puxar aqui a leitura, versículos 1 e 2, e você também acompanha na sua Bíblia aí esse trecho e vai imaginando essa besta e essa mulher que se assentou sobre ela nesse desfecho dessa visão que João está recebendo de Deus. Capítulo 17, verso 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Deixa a Bíblia aberta, hein? Vamos seguir a leitura depois aí. Com certeza. Bom. Pastor Acílio, é impressionante agora. O Apocalipse está apresentando os poderes que se opõem a Deus, à verdade. Está apresentando isso na figura dessa grande meretriz, dessa grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. A gente já viu várias vezes o significado de águas em profecia, né, Saninho? Povos. Que são o quê? Pode falar, Saninho. São povos. Povos, nações, Isso. Línguas e reis. O próprio Exatamente. Apocalipse 17 fala, né? O verso... Na verdade, a Bíblia, ela vai trazendo uma interpretação, né? Ela fala, começa, e depois ela começa a trazer a interpretação. Exatamente. Nós precisamos de estudar um pouco mais, entender um pouco de história, mas ela vai trazendo e aí vem falando sobre os povos. Exatamente. Então, é a grande meretriz assentada sobre muitas águas. Curioso que no próprio Apocalipse 17, verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. E por isso que a gente convencionou aqui de maneira correta, os historicistas, né, são unânimes, que águas em profecia significa justamente povos, multidões, nações e línguas. Mas é curioso, pastor Acílio e Saninho, essa figura da grande meretriz, uma mulher desvirtuosa, né, representando um poder antagônico à verdade de Deus. Eu acredito que seria interessante a gente rapidinho recordar aqui o significado de mulher na Bíblia, né? Eu gostaria inclusive de ler com vocês aí, localiza na tua Bíblia agora Efésios capítulo 5, no verso 27, Efésios 5, 27, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o papel da esposa e o papel da igreja. Interessante, e o apóstolo Paulo ele faz um paralelo aqui entre a esposa e a igreja. E no verso 27, se referindo à igreja, ele diz assim: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí ele menciona as esposas, verso 28, assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Interessante, a palavra de Deus aqui está colocando a mulher virtuosa
comparando com uma esposa virtuosa. Então a gente pode deduzir que mulher virtuosa na Bíblia é um símbolo da igreja verdadeira. Até porque Apocalipse 19, versos 7 e 8, está apresentando a igreja aqui de uma maneira muito curiosa. Tá certo? Veja que curioso, confira aí na tua Bíblia, Apocalipse 19, versos 7 e 8, ó. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Perceba, aqui, a verdadeira igreja de Deus está sendo comparada a uma noiva que se vestiu de maneira adequada, de maneira decente e resplandecente. Porque, segundo a Bíblia, a igreja, que somos nós, que amamos a Jesus, a igreja na Bíblia, ela é comparada com a noiva de Cristo, ou a esposa de Cristo. E não precisa ir longe, né? Apocalipse 12, quando fala que João viu aquela mulher maravilhosa, resplandecendo o sol, com a lua debaixo dos pés, ali é uma claríssima alusão à igreja verdadeira de todos os séculos, aquela igreja que é amada por Jesus, cuidada por Jesus, sustentada por Jesus em toda e qualquer crise, e que será conduzida para a glória eterna. Em outras palavras, a Bíblia e o Apocalipse enfatizam muito essa questão. Eu e você somos a esposa de Cristo. Porém, o Apocalipse adverte, né? Apocalipse 17. João, então, ele viu essa grande meretriz. Curioso, não precisa forçar muito a cabeça para a gente entender, então, que essa grande meretriz, ela representa as igrejas falsas. Ela representa aqueles poderes terrestres, e tanto civis quanto religiosos, que infelizmente, pela sua palavra, pela sua autoridade e sua influência, levam as pessoas para longe da palavra de Deus. Sendo que a palavra de Deus é o único mapa que o Espírito Santo deixou para a gente discernir a verdade do erro. Mas essa mulher prostituta, ela agrega tudo aquilo dos poderes da terra que procuram desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Não é isso, queridos? Maravilha. Então, nesse momento, nós entendemos por contraste o que Deus mostra revelar, ou busca revelar. Se a igreja verdadeira representa uma mulher pura, fiel ao seu marido, agora essa prostituta, ela representa uma igreja desviada, uma igreja que abandonou de fato o conserto e foi viver uma vida de devassidão, se prostituindo, como diz o texto, com os reis da terra, com todos esses povos, línguas, tribos e nações aqui, né? Interessante, Saninho. Você pode destacar, Saninho. Eu queria destacar um ponto aqui, é que assim, algumas vezes nós, vou estudar, estou lendo o Apocalipse aqui, não consigo entender, alguma coisa do tipo. Quando no Apocalipse 17 fala que o anjo veio para trazer a informação para João, é o mesmo anjo que aparece em Daniel. Muito bem. Né? Então o anjo que aparece lá, ele está aqui, e ele quer trazer clareza, ele quer trazer informação, para que João compreendesse nos dias dele o que realmente estava acontecendo. Então, se o anjo que estava lá em Daniel, por que eu estou dizendo isso? Se o anjo que estava lá em Daniel, significa que eu não posso me basear só num pedacinho da Bíblia e tentar compreender o que vai acontecer, o que está acontecendo e até o que vai acontecer. Há uma clareza muito grande aqui e é bem distinto, né? Talvez alguém pode falar assim, não estou entendendo o que é a igreja pura e qual que é a igreja falsa aí, não estou conseguindo entender. Mas é muito claro, se a gente entender no contexto Bíblia todo, essa clareza, a igreja pura o pastor estragou, e essa daqui, ela traz algumas coisas contra o povo de Deus. Ela traz algumas coisas contrárias aos princípios bíblicos, mas eu vou dizer novamente, eu só vou saber o que é falso se eu conheço o que é o verdadeiro, né? Saninho, uma coisa puxa a outra, né? A gente mencionou Apocalipse 12, a mulher virtuosa, resplandecente do sol, que é um símbolo de Cristo, o sol da justiça.
E no final do Apocalipse 12, como o Saninho fez uma alusão agora, está dando uma dica da igreja verdadeira, porque 12:17, que a maioria de nós conhecemos de cor, irou-se o dragão, esse que está dando força para a meretriz também, que a gente está estudando essa noite. Irou-se o dragão contra a mulher. Que mulher? A igreja verdadeira. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é o restante da descendência da igreja verdadeira através dos séculos? Segundo Apocalipse, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante, a maior característica da grande meretriz, que tem na sua testa, como a gente vai ver agora, a inscrição Grande Babilônia, essa que dá de beber o vinho das suas heresias, dos seus ensinamentos falsos, para todos os reis da terra. Mas a grande marca registrada desses poderes da meretriz e da besta, é que eles falsificaram os mandamentos. Enquanto o povo de Deus defende os mandamentos de Deus até o final, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a grande meretriz, a grande Babilônia, o maior trabalho que elas têm, queridos, é tentar anular a importância da santa lei de Deus para a raça humana. E a gente sabe, onde não tem lei, tem anarquia, tem confusão. E essa grande prostituta, a grande Babilônia, a grande besta, elas gostam de confundir tudo e deixar o povo confuso, porque o povo confuso é melhor manipulado por Satanás. Então que Deus nos livre dessa confusão. Por isso que Apocalipse 17, João viu o julgamento da grande Babilônia, o julgamento da grande meretriz, porque essa grande meretriz, representando os movimentos que ensinam a mentira, essa grande meretriz, aparentemente, ela tem sido vitoriosa, através dos séculos, ela continua popular hoje, mas o Apocalipse está dizendo que esse poder será julgado e condenado, e será destruído para sempre, e não vai se erguer mais mentira. E como foi lido então aqui, olha, deu-se, eu fiz alusão, mas eu queria ler agora o verso 2, e com o vinho da sua devassidão, quer dizer, a grande meretriz se prostituiu com os reis da terra com o vinho da sua devassidão. Esse vinho da sua devassidão é um contraste, quem sabe, a Jesus, que oferece a água da vida, a verdadeira água da vida que refrigera. Agora a grande meretriz vem com o vinho fermentado, que confunde a mente, que embebeda, que embriaga, que tira a pessoa do seu são juízo. E com certeza, quando a gente vê através dos séculos, quantas doutrinas erradas essa besta do Apocalipse não impôs para o mundo, embebedando as nações, Como o pastor Assírio falou no começo, querendo se colocar no lugar de Jesus, perdoando pecados. Isso é um vinho que embriaga, não é verdade? Essa ênfase, por exemplo, que a Babilônia tem, a grande meretriz tem, as bestas têm, da salvação pelas obras, pelo mérito, sendo que a Bíblia fala o tempo todo que salvação é só pela graça de Cristo, e que as obras é um resultado da presença da graça de Jesus na minha vida. Mas vem a besta e diz, não, paga penitência, faz sacrifício, se mortifica, sabe, aquela, dá esmola para os pobres. Quer dizer, se der esmola para os pobres salvasse alguém, então não precisava Jesus morrer na cruz, não precisava ressuscitar, não precisava interceder por nós. Mas a gente sabe, obras humanas, glórias humanas, soberbas humanas não salvam ninguém. E tudo isso é denunciado aqui em Apocalipse 17. Maravilha. O vinho. Pastor, eu queria só dar prosseguimento aqui, 5:09, e eu sei que você vai acompanhar a gente hoje. Vamos lá. Acompanha comigo a leitura, vamos continuar? A gente quer ler esse primeiro bloco aqui do capítulo 17, eu tenho a impressão que você já identificou quem que é essa mulher. Mas vamos seguir para a gente entender um pouco mais essa descrição que aparece e aquilo que está dizendo que vai acontecer com ela. Verdade. Tá bom? Vamos lá? Versículos 3-6 então. Então o anjo me levou um espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição.
E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja que, apesar dessa ser uma mulher que você já deve estar identificando, ela tem um nome que remete ao Antigo Testamento, como eu disse, nem desde o tempo de Daniel. Então, essa mulher, ou esse movimento, ele é guiado desde o início da história humana, desde a história do povo de Israel do Antigo Testamento. E essa Babilônia, ela já tem sido conduzida por esse dragão desde lá. Então, apesar de aparecer Babilônia aqui, você sabe que Babilônia já caiu já faz muito tempo, mas as filosofias e aquilo que estava por trás da Babilônia, especialmente o perseguir o povo de Deus, desde o tempo de Daniel até hoje, continua e vai se intensificar, especialmente nesses próximos dias. Não é mesmo, pastor? Com certeza. E quando fala essa besta escarlate, curioso, pastor e Saninho, o escarlate na Bíblia também está associada a pecado, né? Isaías 1,18, por exemplo, Deus fala: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, quer dizer, essa grande prostituta montada na besta cor de escarlata, cor do pecado, né? Seduzindo e enganando as multidões. E é interessante que repleta de nomes de blasfêmia. A gente já viu aí estudos passados o que é blasfêmia, né? Blasfêmia é uma ofensa contra uma divindade, contra Deus, sabe? Blasfêmia, segundo a Bíblia que a gente viu, é alguém querer se colocar no lugar de Deus. É atribuir à criatura os atributos que a gente deve dar apenas ao Todo-Poderoso. Então, só enfatizando, né? Que essa mulher montada nessa besta também tem nomes de blasfêmia. E aqui está dizendo que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como é que é essa história, pastor Acílio e Saninho? 7 cabeças e 10 chifres. É curioso que... Eu acho que seria legal a gente fazer a leitura toda, então. Sim. E depois a gente vai enfatizar as partes mais importantes e fechar a live. Mas vamos lá. Vou ler a partir do verso 4. Achava a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias a sua prostituição. Na sua fronte, verso 5, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Presta atenção, 7 cabeças, 10 chifres, a gente vai falar disso já já. Está repetindo aqui, ó. Verso 8, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, presta atenção, a mesma linguagem do Apocalipse 13, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aí o próprio Apocalipse vai se auto-explicando aqui, olha, verso 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Interessante, já vou dar um spoiler para ganhar tempo também. Os historiadores antigos, vários deles, chamavam Roma de cidade dos sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais, agora presta atenção que a gente vai falar disso daqui a pouco, verso 10, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Isso João falando do ponto de vista do tempo quando ele escreveu, né? Então vamos lá, não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
têm estes um só pensamento e oferecem à besta. O que eles oferecem à besta, esses reis, essas nações? O poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles, guerrearão eles, verso 14, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Eu considero, pastor Assírio Saninho, o verso mais importante de Apocalipse 17 é esse que você acabou de escutar aí, o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, contra Jesus, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão, e também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Tá certo? E aí o que a gente já leu, as águas que viste, verso 15, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que leitura, hein? Que leitura intrigante, não é verdade? Logicamente, a gente não tem tempo aqui de pegar cada pedacinho aqui e estudar juntos, mas as partes principais eu acredito que a gente precisa agora esclarecer, não é isso, Ninho? Até porque se a gente não esclarecer, vai ficar um negócio vazio, né? Um vazio. Precisamos aqui entender bem. Verdade. Então o que acontece? Por favor, fiquem à vontade vocês. Mas, vamos lá. Vocês viram que o Apocalipse repetiu 2 vezes aqui, né? A questão das 7 cabeças e os 10 chifres, não é verdade? E o próprio Apocalipse 17, verso 9, está explicando, né? Aqui está o sentido. Olha, eu acho linda essa expressão do Apocalipse. Aqui está o sentido, 17:9. Aqui está o significado. Não precisa ir para a axiologia, não. Apocalipse está mostrando a pista bem segura para a gente seguir, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada, mas são também 7 reis, das quais caíram 5. Caíram 5. Isso João, pelo Espírito Santo, pelo testemunho de Jesus, escrevendo o Apocalipse, ele disse, caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Interessante, o que seria, pastor Assírio e Saninho, qualquer um dos dois, esses 7 reis, que João está dizendo que 5 já tinham passado, um existia no tempo dele, o outro ainda viria. Que poderes seriam esses? Se você aí que conhece um pouco de profecia sabe, escreva aí nos comentários, tá bom? 5 poderes já tinham passado, um existia, o outro viria ainda, dos 7. Quem seriam aí, meus queridos? Me ajudem. Que poderes são esses? É muito importante uma colocação que você fez. Pois não. A profecia, João estava escrevendo nos dias dele. Então, quando ele coloca assim, existiram alguns, um existe, ele está falando do tempo dele, e um ainda viria. Então, ele está falando do Egito, da Síria, da Babilônia, da Grécia, né? E aí chega em Roma, que é o período dele, e ele ainda fala assim, olha, um ainda virá. Né? Tem um slide, né, pastor, que vai mostrar isso daqui a pouco. Temos imagem. Joga... A gente vai chegar, a gente já puxa essa imagem. Antes de chegar, vamos lá. Presta atenção, o que o Saninho acabou de falar. Essa besta tinha 7 cabeças. 5 já tinham passado. Uma existia no tempo de João e outra viria. Os intérpretes historicistas têm enxergado nessas 7 cabeças, 7 grandes poderes que através da história, dos séculos, oprimiram o povo de Deus e se ergueram para tentar destruir a verdade e banir o povo de Deus do planeta. Então, só repetindo o que o Saninho já comentou, então vamos lá, essas 7 cabeças aí. Então nós temos a Assíria, que foi o primeiro, Egito, né? O Egito foi a primeira grande potência que a Bíblia mostra que se ergueu
para tentar destruir o povo de Deus. Temos a Assíria, temos a Babilônia, temos a Pérsia, a Grécia e temos o que ainda? Temos a Roma pagã, que é no tempo de onde? De quem? Está ali já na tela também, né? Temos a Roma imperial, que é a Roma que governava o mundo no tempo do apóstolo. Quando João escreveu o Apocalipse, e que João falou assim, que 5 passou e 1 existe, João estava se referindo à Roma imperial, tá certo? E o sétimo, o sétimo rei, é a Roma papal, que ainda viria a partir do ano 538 depois de Cristo, e que reinou de maneira soberana por 1260 anos. Agora, o 8º rei já é um spoiler, né? Vamos comentar um pouquinho e depois voltar para essa tela, para a gente falar do 8º rei? Apesar que já está escrito ali, já né? falamos dele, mas estamos voltando de novo. É? Aí, Então, pera um pouquinho. Então, Sim. volta um pouquinho, fazendo favor, Milton, aqui para nós aqui. Eu vou ler a Bíblia, o texto de novo, e a gente vai voltar para esse 8º rei, que você acabou de contemplar, que a gente não enfatizou, que estava lá na tela, né? Bom, a respeito das 7 cabeças, então a gente já viu, né? 5 haviam passado, desde o Egito, a Síria, a Babilônia, tal e tal, o tempo de João, Roma imperial, o que viria, Roma pagã. Mas o Apocalipse está dizendo aqui o seguinte, olha, o verso 11, né? E a besta que era e não é, vamos lá, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Interessante. Então aqui nós temos, queridos, agora uma alusão do Apocalipse para aquilo que ficou na tabela. Pode colocar, fazendo favor, naquela tabelinha de novo. Então nós temos aqui o 8º rei, que é uma alusão a esse último poder de grande influência mundial, tá certo? E que se ergueu com uma função profética muito definida, que é exaltar a primeira besta, a que subiu do mar, homenagear ela. Então, a maioria dos historicistas, eles são unânimes em enxergar nos Estados Unidos da América, que hoje é um cordeirinho que fala de liberdade, eles enxergam esses Estados Unidos ao 8º rei, sabe? Que compõe a característica dessa besta na qual a grande prostituta está montada. Que é o sistema religioso falso que se apega ao poder civil, ao poder político, para impor os seus enganos a toda a raça humana, não é isso, querido? maravilha, pastor. Lembrando que, biblicamente, as profecias escatológicas, as profecias que falam do fim, a Bíblia as apresenta num contexto, muitas vezes, de repetição ampliada. Vou explicar o que é isso. Muito bem. Muitas vezes Deus apresenta um panorama e depois as próximas visões, elas vão ampliando aquilo que já foi mostrado. Você vai se lembrar do caso de Daniel capítulo 2. Depois de Daniel capítulo 2 veio o capítulo 7, como se dando um zoom um pouco mais dentro, para mostrar ali algumas características que não tinham sido apresentadas antes. Então, aqui no capítulo 17... nós entendemos um eco daquilo que apareceu já no capítulo 13. Essas duas bestas, elas vêm juntas. E como a gente disse, parece que nasceu uma para a outra, né? No momento que essa besta do mar, ela ressuscita, ela tinha recebido a ferida de morte, agora ressuscita, agora nós entendemos que ela vem, mas vem atrelada a essa outra besta, que aqui no capítulo 17 está aparecendo como sendo esse poder, essa besta que surge da terra, e agora elas juntas então, elas vão para a destruição, mas não antes de causar estrago, especialmente a perseguição e nos últimos eventos do povo de Deus aqui sobre a terra. Agora, interessante, Saninho e pastor Acílio, muitos intérpretes, historicistas, a gente sempre está repetindo isso, que o historicismo é o método da própria Bíblia para interpretar as profecias da Bíblia. Então, os historicistas em geral, eles enxergam essa besta na qual a grande meretriz estava sentada, ela se identifica com o próprio Satanás. Interessante isso, porque se a gente olhar, por exemplo, Apocalipse 12, verso 3, olha, 12, verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande,
vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quer dizer, em Apocalipse 12, Satanás, que é o dragão, ele é pintado dessa forma. Um grande dragão vermelho, escarlate e vermelho na Bíblia são palavras parecidas, semelhantes, dizendo a mesma coisa. O escarlate é um vermelho forte, né? E aí o que acontece? Então nós temos aqui uma alusão bem clara, quando você lê, por exemplo, 17 verso 8, a besta, entendendo que essa besta que carrega essa mulher prostituta seria Satanás, diz assim, ó, a besta que viste era e não é, presta atenção, Apocalipse 17 é o julgamento que Deus vai executar sobre a grande meretriz, que tem a inscrição Babilônia na testa, montada na besta, quer dizer, é o grande julgamento definitivo desses poderes que, como eu disse, praticaram injustiças através dos séculos, mas que o Apocalipse diz que um dia prestarão contas a Deus, acertarão as suas contas com Deus. Então, aplicando a besta a Satanás, a gente vê claramente aqui, né? A besta que viste era e não é. Ela era, Satanás atingiu e perturbou esse mundo através dos séculos, não é. Vocês lembram na live passada que estudamos aqui sobre o milênio, que durante o milênio Satanás ficará 1000 anos preso nessa terra, sem ter ninguém para tentar, então ele não é mais, não tem a quem tentar. Passados 1000 anos, quando todos os perdidos ressuscitarem, aí Apocalipse 20, os versos 5, 6 em diante, está dizendo que Satanás voltará a enganar as nações por um pouco de tempo. Então ele era, não é durante o milênio e vai ser por um pouco de tempo. E olha a precisão da Bíblia, olha. A besta que viste, e era, e não é, e está para emergir do abismo. Lembra que Satanás, durante os 1000 anos, vai ficar preso no abismo, tá certo? E caminha para onde? 17:8, caminha para a destruição. Como a gente viu, Satanás e os perdidos cercarão a cidade santa, Apocalipse 29, mas vai descer fogo do céu e vai destruir todos esses poderes e a maldade e tudo o que representa eles. Então, pastor, o era que ele estava dizendo é o hoje. Sim, é o hoje. Né? O era é o hoje, não é o milênio. O milênio. Né? E aí, está pronto para emergir do abismo, seria pós-milênio para a destruição. Em outras palavras, o próprio Satanás carregando essa grande meretriz, representando toda a concentração de doutrinas falsas e enganosas, que levam as pessoas a confiar nas suas emoções, que levam as pessoas a confiar na sua razão, como o pastor Acílio falou. As pessoas hoje vão nas igrejas para se sentir bem, né? A maioria não vai na igreja para receber a palavra de Deus, não vai na igreja para aprender a verdade, não vai na igreja para adorar a Deus de fato e de verdade. A maioria vai na igreja para se sentir bem, para se sentir leve, sabe? Para obter bênçãos materiais. É curioso isso, e é o que eu falei e vou repetir agora. A maioria quer o Deus as bênçãos de Deus, mas não querem nada com o Deus das bênçãos. Então o Apocalipse diz que esse povo que só quer as bênçãos e não quer o Deus das bênçãos, esse povo vai ser enganado pela grande meretriz, vai ser enganado por Satanás. As bestas do Apocalipse vão envolver essas pessoas que só estão atrás de bênçãos e não quer saber nada com Deus. Quer dizer, todo esse povo será regimentado em grandes multidões a serviço do dragão. Mas Maravilha, a boa pastor. notícia é que Jesus e seu povo vencerão. Vai no final. vencer, já está garantido. A glória de Deus, Deixa amém. uma pinceladinha aqui, pastor. Pois Veja, por que nós mencionamos aqui milênio? Você lembra que no estudo anterior a gente cavou a fundo o assunto do milênio, que está no capítulo 20. Verdade. Mas aqui nós entendemos o milênio porque no início do capítulo, você leu lá no início, capítulo 17, versículo 1, o anjo diz, olha, eu vou te mostrar o julgamento desse poder aqui. O que acontece no milênio é justamente esse julgamento. Você viu na segunda-feira que os santos estarão no céu e se assentarão e terão acesso aos livros do juízo. E esse é o momento do juízo de comprovação. Por que quem está no céu está no céu? Porque quem que não está no céu não está no céu? Esse vai ser o juízo de comprovação. Esse é o momento, então, que esse poder estará sob juízo.
toda criatura terá acesso, todos os salvos verão, porque de fato o dragão é aquilo que ele é, aquilo que ele fez, e estarão ali, entre aspas, julgando, mas a realidade, a condenação já é prevista aqui desde os tempos de João. Né? E só um lembrete, né? Por que Apocalipse 17:5 fala que essa grande meretriz tinha uma inscrição na sua fronte, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra? Por quê? É interessante que a gente pode muito bem fazer uma correlação aqui com Apocalipse 18, né? O que diz Apocalipse 18:2? Uma ênfase a essa questão da Babilônia. O verso 2, 18:2. E então exclamou com grande e potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Preste atenção. A especialidade das bestas do Apocalipse, seduzidas por essa grande meretriz que é detentora de tudo que é ensino falso, tudo que é perversão da palavra de Deus, elas vão às nações. Se você prestar bem atenção, todas as nações da terra, de uma maneira ou de outra, estão comprometidas com a Babilônia espiritual, estão comprometidas com a grande meretriz, porque de uma forma geral, todas as nações da terra, elas têm aquela tendência de colocar a criatura no lugar do Criador. Todas as nações da terra, infelizmente, com as suas populações, elas buscam a exaltação própria, a exaltação do próprio eu. Os grandes poderes da terra procuram impor o seu poderio, a sua riqueza, a questão militar, a questão política, cada um está puxando para um lado. Mas o Apocalipse está denunciando que de toda essa confusão de Babilônia que tem no mundo, dois poderes se destacariam até o final, que é a Roma papal e os Estados Unidos da América. Esses dois poderes é que vão ser o elemento que vão conseguir agregar todas as tendências filosóficas e religiosas do planeta, vão convergir tudo num rumo só. E embriagados com vinho da Babilônia, representados no Apocalipse por essa grande meretriz. Por quê? Porque ela prostituiu, ela adulterou as verdades claras e perfeitas da palavra de Deus. Então, todos esses poderes representados nesses símbolos, eles acharão por um momento, enganados pelo dragão, esses poderes acharão que poderão acabar com a verdade, poderão destruir o povo de Deus. E tem um detalhe, viu, pastor Assírio e Saninho? Tem um lugar do Apocalipse que diz que vai chegar um momento que os próprios eleitos até pensarão que de repente serão destruídos mesmo, que é o tempo de angústia. Quem sabe a gente vai tocar nisso na última live, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, por um momento eles acharão que de repente serão destruídos. Mas, por favor, o Apocalipse garante: quem ficar do lado da verdade será mais do que vencedor. Você não diz amém? Você que está aí na live acompanhando, tem que seguir o Cordeiro até o fim, né? Seguir o Cordeiro até o fim e vai trazer a garantia da vitória. Só queria abrir aqui um parênteses, aproveitando já a moda do pastor Dario. Muito bem. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente entra aqui no capítulo 18, você leu na sua Bíblia aqui, seguindo a leitura do pastor, existe um povo. A gente não vai cavar o capítulo 18, mas aqui a ideia é a seguinte: existe esse mensageiro que vem nos últimos dias clamando com grande voz, dizendo: caiu, caiu essa grande Babilônia aqui, se tornou morada de demônios. E olha aí, ouvi outra voz dizendo ainda: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Queridos, quando você entrou nessa live aqui hoje, quando nós assentamos para planejar essa série,
a nossa ideia não era ser um estudo exaustivo de verso por verso do Apocalipse, mas era denunciar que a Babilônia ela vai cair. Amém. Você pode não ter entendido todos os detalhes dessa série, mas você precisa entender que essa Babilônia espiritual, ela vai cair e Deus está apelando para que você, se faz parte dela, saia dela, sendo povo de Deus. Essa que é a nossa ideia. Deus ele vai fortalecer esse discurso através de nós ou de outros, para que o povo tenha noção de que o inimigo está usando essa bagunça, essa Babilônia, e você precisa sair dela e participar do povo de Deus. Aqui estamos nós cumprindo um pedacinho de Apocalipse 18, denunciando que Apocalipse, Assírio, Babilônia vai cair. Pode não ter caído ainda, mas vai. Enfatizando então, né? Apocalipse 18:4. Esse é o apelo do Espírito Santo nesses dias em que vivemos. Sai dela, povo meu. Deus tem muito povo na Babilônia. Deus tem muito povo defendendo a mentira por aí, comprometido com a mentira, mas são sinceros, estão enganados. Sai dela, povo meu, não é isso, Aninho? O convite está sendo feito, né? O convite está sendo feito. A explanação, de uma forma ou de outra, está chegando aos nossos ouvidos. Agora cabe a cada um se aprofundar, buscar mais, tentar entender e dar ouvido ao Espírito verdadeiro, né? Aquele que diz, né, todas as manhãs assim, olha, você sabe, sai dela, povo meu, vocês sabem qual é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basta cada um de nós agora termos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos indo já para o nosso finzinho, 1h12 de live. Você acompanhou a gente aí, aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te abençoe. Quase 60 pessoas aqui agora há pouco, mas aí a gente está na flutuação de 50 e poucos. Deus te abençoe. Essa é a bênção que a gente espera que alcance você, a tua família e os grupos que você conhece. Espalhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, para que Babilônia de fato seja denunciada por você que é um mensageiro de Deus nesses últimos dias. O povo de Deus não conhece crise, a igreja sempre cresceu no meio da crise e ela vai continuar cumprindo a sua missão, se Deus assim quiser. Mas faltou mais algum detalhe aí, pastor? Vamos só pincelar, finalizar para a gente entrar então se faltou alguma coisa, coloca nos comentários. E se Deus quiser, na última live, era bom até definir, né, pastor Assírio? A gente planejou fazer a última live numa quarta-feira, né? Significa que segunda-feira que vem não teremos. Na outra quarta-feira é a live final dessa série Profecias do Apocalipse. Daqui a uma semana. Daqui uma semana. E após, se Deus permitir, a gente quer fazer Profecias de Daniel. Tá bom? Mas, palavras finais então? Vamos às considerações finais, para a gente agradecer a presença aí, Saninho. A dizer então? Não, eu só queria... O meu comentário final é baseado numa frase do pastor Bulhão. Ele diz assim, quando nós olhamos para o Apocalipse e sentimos medo, é porque nós não estamos preparados. Né? Então eu queria finalizar dessa forma. Então se a gente olha, vê, parece meio assustador, talvez eu preciso rever algumas coisas, porque Deus está me mostrando o que vai acontecer, e a promessa dele é que ele vai estar comigo todos os dias até a consumação do século. Obrigado pelo convite, Deus abençoe, pastores. Né, que Deus abençoe os amigos que nos acompanham, né, que tenham um bom restante de semana. Amém. Tamo junto, Saninho, obrigado. Pastor Dario. Muito bem. Eu gostaria de desafiar você que está conosco até agora nessa live. Você viu que durante a explicação aqui, a gente mencionou o verso mais importante de Apocalipse 17. O mais importante. E eu queria saber se você gravou qual verso que foi esse. Se você gravou, coloca agora aí nos comentários, né? Eu podia esperar até uns 5 segundos aí, você escrever aqui. Qual foi o verso mais importante de Apocalipse 17? É o que fala do Cordeiro, hein? Vou dar um spoiler. Vai dar o spoiler? Poxa vida, eles aqui não valem, ó. Tem que ser vocês que estão aí no Facebook. Qual que é o verso mais importante? Quem vai ser o primeiro a falar desse verso? Escreve o texto aí. Escreve só onde está. Vamos ver o abençoado que vai acertar isso aí. Veja bem, nós temos muitos amigos aqui conosco nessa noite, né? Até é importante a gente dar uma enfatizada. A Keila Cristina, muito obrigado. Penha Chaves, o irmão Jafir tem sido fiel aí em todas as lives, né?
dizendo que está muito esclarecedor. O Saninho já está aqui comigo, ó. Sejam bem-vindos, e está aqui do lado. Francisco José, Claudete, que Deus abençoe, Claudete. Cris Cavalcante, a irmã Neuza, a Tiana Maria, Maria Auxiliadora, Orleande, o Silas Santos, a Jodineia, que Deus abençoe, Jodineia, na sua pesquisa, a Raquel, Edilene, Silvana, Ana Cleide. Ó, eu estou dando um tempinho para você escrever. Qual foi o verso mais importante que a gente leu essa noite de Apocalipse 17? Onde está? Aqui já, pastor. Já estão colocando? Já. Será? A Maria Aparecida Nossa. Siqueira, o Carlos Teixeira, estão colocando aqui já. Ó. Olha, o Wagner Lopes, ó, que Deus abençoe, né? Pastor Dario e cumprimentando todos nós aqui. De Bananal, que Deus abençoe, meu querido. Deixa um abraço. O Wagner Lopes é um amigão. Olha, satisfação tê-lo conosco, viu? A Deus Cristina abençoe. Silva disse que é maravilhoso esse estudo. Obrigado, Cristina, por seu apoio até aqui. Que Deus continue te guiando, viu? Nos caminhos da verdade. A Michele, então, se tivesse um prêmio, a Michele ganharia o prêmio, né, Saninho e pastor Assis? Sei não, a Maria Aparecida aqui da Central, acho que acertou antes, hein? Acertou Nós antes? vamos ter que conferir esse negócio aí depois. Depois a gente Pra vai ver o quem horário que aí. Na escreveu apuração primeiro. dos votos, a gente vai entender aqui quem chegou antes. Mas as palavras finais, então, da minha parte. O principal verso de Apocalipse 17 está aqui no verso 14. Parabéns para quem escreveu aí. A palavra disse, olha: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados. Quem são os chamados? Aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo quando disse: sai dela, povo meu, sai dessa embrulhada, sai desses lugares que exalta o eu, o sentimento, a experiência, a razão e não enfatiza a Bíblia. Sai desses lugares que só ensina mentira. Esses a Bíblia diz que são os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Jesus e os chamados pelejarão contra a mentira e vencerão, e estarão para sempre com o Senhor. Sabe, estarão para sempre com o Senhor, nos novos céus e na nova terra, que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então que Deus te abençoe, firme nessa fé, amém. Maravilha, Deus te abençoe e que nós possamos prosseguir no crescimento do conhecimento da palavra dele. Para finalizarmos aqui com a bênção de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor já nos revelou e também nos deu o Teu Espírito e as chaves de interpretação das coisas que vemos acontecendo ao nosso redor. Amém. Obrigado porque em breve essa Babilônia ela vai cair, não vai vencer o povo de Deus jamais. Ajude-nos, Pai, cada um de nós aqui que está assistindo, também nossos familiares, nossos amigos, a seguirmos o Cordeiro aonde quer que Ele vá, para que naquele dia estejamos do Teu lado, do lado vencedor. Abençoe-nos, despeça-nos com a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, Deus abençoe. Até mais, meus queridos.